Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Pá, eu pensava que hoje já tinha calado, mas pediram-me para falar da substituição proporcional. Caro amigo, ouviu, sabe de quem estou a falar. Não vou dizer o seu nome porque você não quer, como é evidente, como eu compreendo. Ehm, eu nunca fui favorável à tese da substituição proporcional. Eu vi o vídeo que me mandou, caro amigo, muito obrigado. Tenho aqui, que é um short do Chega, eu sou deputado do Chega. Daqui a 9 anos já atingimos que cerca de 50%. diz que daqui a 9 anos já atingimos cerca de 50% de nascimentos de mães estrangeiras. Em Portugal, em 2023, o número de nascimentos de mães estrangeiras situou-se nos 29%. Em 2024, este número atingiu os 33%. E se nós continuarmos assim, com este aumento, o que está acontecendo neste momento significa que daqui a 9 anos já atingimos cerca de 50% de nascimentos de mães estrangeiras em Portugal. Significa que daqui a cerca de 17 anos, 18 anos, podemos atingir os 70% de nascimento de mães estrangeiras, de nascimentos por parte de mães estrangeiras. Ou seja, isto é o que diz o Sr. Deputado do Chega. Eu não coloquei aqui ele a falar porque é um short da Chega TV que, pronto, tem música, eu não gosto das músicas, eu apregou-me logo partido, né? Quer dizer, obviamente não vou colocar desta altura em causa. Eu não concordo com a tese. Porquê? Eu não gosto da. Pois é uma tese completamente extrema-direita pura e dura, que estão cheios de razão, voltamos ao mesmo, eles estão cheios de razão em muita coisa, mas não adianta ter. O Sr. Deputado, já agora é o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Um abraço para si, Sr. Deputado. Mas há a substituição na Austrália, há a substituição nos Estados Unidos, há a substituição no Canadá, há a substituição no Brasil. Tudo depende se queremos assumir ou não que o país é multicultural ou não. A Europa é multicultural ou não. Não é. Não é. Por isso é que falam de substituição proporcional. A Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil, até pela sua dimensão, são multiculturais. Aí não se pode falar de substituição proporcional, como é evidente, porque pronto, são multiculturais, os países crescem com estrangeiros sempre, porque os naturais, enfim, são quase autóctones, são quase nulos. A Europa não. Dir-me-ão, então, mas a Europa deve ser multicultural ou não deve? Não deve. A minha perspectiva, não deve. Como se vê agora ao rubro, isso é o sonho da extrema-esquerda, dos filhos bastardos do comunismo. Os comunismos nunca defenderam o multiculturalismo. Muito pouca gente na história da humanidade defendeu o multiculturalismo. Alexandre o Grande defendeu, e por isso é que se casou com a Roxana. Se eu defendo o multiculturalismo na Europa, não defendo. Mas nos países de imigração muito forte, claro que sim, porque é evidente que os países não podem crescer sem imigrantes, porque são países muito grandes, precisam de população, como é evidente, e as pessoas não fazem 25 filhos, né? Precisam de pessoas do estrangeiro. E é assim que a coisa funciona na Oceania. Até nos Estados Unidos, ainda nos dias de hoje, no Canadá e no Brasil, nos países grandes, não é? Dir-me-ão, e na China, só que os chineses, por causa do comunismo, não precisam de população, porque tiveram que fazer política de filho único, porque era tanta gente, não é? Por isso é muito diferente uma população como a chinesa ou como a indiana. Agora, a Índia, aliás, até tem mais população, 1 bilhão e 400 milhões, e a China tem 1 bilhão e 385 milhões. Bom, eu não concordo com o Sr. Deputado do Chega, não acho que haja substituição proporcional daqui a 9 anos com 50% e de 7 aos 8 anos 70%. Eu não acredito que isso seja possível, não vai haver uma evolução linear nesse aspecto, porque as fronteiras vão ser fechadas. Não vão ser fechadas como se tivéssemos um tempo de Salazar, como é evidente, mas vai haver uma forte restrição da parte da direita conservadora e da direita securitária, e espero que a extrema-direita não chegue ao poder em nenhum lar da Europa. Mas a Polónia e a Hungria são bons exemplos. Não são. É demais. O que o primeiro-ministro húngaro
disse ao primeiro-ministro luxemburguês que era homossexual na altura, não sei se ainda é o mesmo, foi bárbaro, pá. Havia algumas senhoras lá no Conselho Europeu da altura que até ficaram com lágrimas nos olhos com a forma como o Orbán falou com o coitado do homem, quer dizer, o homem diz, quer dizer, é que a extrema-direita e a secretária são mesmo muito mazinhas com o feminismo e com os homossexuais, não é? Muito mesmo, é? E eu sou machão e isto e aquilo, mas fico horrorizado. Quer dizer, o Orbán é demais, pá. O Trump é demais, como é evidente. O Orbán é mais gancho que o Trump. O Trump não é homofóbico. Tem aquelas bocas e tal, estilo eu, das gajas, isto e aquilo e outro, mas não é homofóbico. Já o Bolsonaro é outra conversa. Mas o Bolsonaro é muito brutalhado, né? O Bolsonaro não é uma pessoa polida. Mas isso, a gente já sabe que a cultura civilizacional brasileira está no Rio de Janeiro. Nossa Senhora de Fátima, né? O Rio de Janeiro não é um Estado de Direito. O Rio de Janeiro é uma napolitana. Quem manda no Rio de Janeiro são os traficantes, são os bicheiros, é o crime organizado, por completo. Eles assumem, a própria polícia assume isso. O Rodrigo Pimentel do Bob está sempre a falar disso. Quem manda ali, eu fiquei estupefacto, nunca tinha visto. Fui para uma disco, na Barra da Tijuca, que é a zona rica do Rio de Janeiro. Eu tive entre Copacabana e Barra da Tijuca sempre. Fiquei na Barra da Tijuca, no hotel, no Hilton, porque, obviamente, não queria ficar no meio da confusão. E a minha mãe, verdade seja dita, todas as manhãs ia lá para o centro comercial, estava lá ao lado também dos ricos, a andar descontraídamente, lá com o polícia a cavalo, isto e aquilo e aquilo, nunca foi assaltada porque estava na Barra da Tijuca. Se tivéssemos ficado em Copacabana, no Leblon, era 5 segundos, não é? E a minha mãe andou na rua no Rio de Janeiro, eu não andei. Andei 5 metros à porta do shopping do Leblon, porque Copacabana não tem shoppings, interessantemente, mas tem... Aliás, eu não andei no calçadão de Copacabana. Não andei. Passei lá de táxi 50 vezes, passava lá 50 vezes, 3 ou 4 vezes por dia e à noite também. Mas não saí para a praia, porque estava relativamente frio. De dia não, 24, 25, mas à noite ia após 15, 16, 17 graus, eu ficava gelado. Mas de dia, mesmo com o pessoal na praia, com o brasileiro, o carioca é muito, muito, muito praia, estou sempre a beber e a comer na praia, e eu, como sabem, para mim é uma sandes de queijo e está feito, e não bebo, como sabem, e eu ando em fumo, como tal, quer dizer, e então o que aconteceu foi que nem sequer, nunca cheguei a andar no calçadão, como se diz lá, de Copacabana, passei lá todos os dias, e vi, e tirei fotografias um bocadinho antes do calçadão, e vi a Copacabana toda, até de helicóptero e tal, aquela coisa toda que já sabem, mas eu sempre fiz uma grande vida e sempre irei fazer uma grande vida, ao contrário dos ódios, porque eu sou muito orientado. Mas enfim, aliás, a minha maior motivação de ter inimigos é justamente esfregar-lhes na cara, enfim, coisas afins. Continuando, é muito complicado ser-se meu inimigo, é muito complicado. O jogo psicológico comigo é muito complicado, porque eu sou psicanalista, quer dizer, as pessoas querem, que o psicólogo e o psiquiatra nunca fizeram psicanálise. Bem, alguns sim, mas hoje em dia já não é o império psicanalítico que era antigamente, não é? Não tem autoconhecimento quase nenhum, é só livros, aquele pessoal, a gente não sabe de tudo. Os seus amigos é um livro aberto, como sabem, porque nós da psicanálise assumimos por completo as nossas vulnerabilidades, os nossos defeitos. É isso que o psicanalista é. Em termos pessoais, é normalmente um bocado difícil de se lidar, verdade seja dita, há muito aquela coisa do pai analítico, da mãe analítica, nós somos muito transparentes. A autenticidade do Heidegger, a aletheia, mas, lá está, a pessoa ingenuamente também fala no YouTube como se estivesse numa conversa de amigos, que foi sempre a minha tese. Pois tem que ter noção que o psicanalista, que é muito aberto e muito transparente, como dizia o professor Amaldias, sempre no vernáculo, com as tias de Cascais, não se previsão, fortota aqui, e fortota aqui, o professor Amaldias era uma figura. Pá, este aqui, o meu telemóvel está sempre aqui aos caídos, agora acho que é a bateria, fica escuro e fica claro. Bom, mas continuando, estou sempre a olhar para a bateria para ver se não desliga, porque como sabem eu tenho sempre o medo. Agora faço sempre os vídeos com o novo, e ele aguenta sempre, não aquece muito, então é novo, né? Bom, mas continuando,
Então eu lá no Rio de Janeiro andei uma vez a pé, 5 metros, nem acho ao pé do shopping do Leblon, porque queria ver como é que se anda a pé no Rio de Janeiro, não é? Porque há mulheres, senhoras que vão andar no Rio de Janeiro de colete à prova de bala, vê-se. Uma coisa impressionante. E eles dizem mesmo que aquilo é a faixa de Gaza. Assim, aquilo é um autêntico estado de Camorra Napolitana. E eu andei 5 metros, ali há aquele cheinho até aos olhos, estava à espera do táxi. E andei 5 metros para um lado, só um bocadinho, só para ver como é que era andar no Rio de Janeiro. Nunca andei a pé no Rio de Janeiro. Porque é perigosíssimo, é assaltos, mas é uma coisa, é mesmo muito perigoso, muito perigoso. E eu, com a minha personalidade, levava um tiro com uma pinha de primeira apanha, porque, como sabem, eu reajo sempre, seja pistola, seja faca, bomba é logo à batatada, e ali levava um tiro com uma pinha de primeira apanha. De certeza. Mas fui à disco, estava lá na Barra da Tijuca, estava aquilo fechado, mandaram-me lá para um quarto andar, no prédio ao lado, e eu assim, então, mas está fechado a disco, porque eu vi lá muitos carros e muita mulher bonita, e eu, mas está fechado aqui a disco. E o taxista, é um bicheiro que alugou aí a danceteria, como eu disse lá. E eu, o bicheiro é uma espécie de mafioso, à lá Brasil, lá com o jogo do bicho e tal, não vou entrar aqui por menores, mas enfim, tem história o jogo do bicho. Parece que o homem pagou €500,000, que grosso modo são 100.000 euros, para uma noite da disco. Fechou a disco, por ao que parece ele era swingueiro. Eu pensei, este pessoal é mesmo maluco. O homem parece que organizou ali uma festa de swing, que é aquele pessoal de grande estabilidade psicológica, que enfim faz trocas de casais, os malucos de primeira apanha, nunca percebi a tese, enfim, é o oposto do homem latino, mas enfim, é mesmo pessoal maluquinho. E pronto, organizou lá uma festa swing. E geralmente era cada mulherão, geralmente eu simbólicos de Jesus, as brasileiras são bonitas, não é? Cada mulherão lá com os totós, os swingueiros, dão as mulheres à morte para os outros faturarem, e eu disse, nossa, a gente é mesmo maluca. O homem fez lá uma festa de swing, numa noite, acho que era uma quarta, uma quinta-feira, não era uma sexta e uma sábado, mas era uma quarta, uma quinta-feira, alugou a discoteca inteira para fazer lá uma festa de swing. Lá o bicheiro, €500,000. Eu fui para o quarto andar, eu fui lá para uma garagem e tal, para o quarto andar, e assim, uma disco lá, janela aberta e tal, parecia um apartamento grande, e eu assim, para o taxista, então mas isto é disco? Pois, o bicheiro, e depois explicou uma história lá, tinha alugado a danceteria, eu vi lá as boas zonas, e eu, tá bem, isto é o Rio de Janeiro, um mafioso aluga. Nunca tinha visto. Alugo uma discoteca para fazer uma festa swing, ou seja, uma orgia, literalmente falando. Pronto. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Fartado para rir. E então, eu gostei do Rio de Janeiro, apesar de ter vindo virado por causa do tempo frio, eu fiquei muito zangado, porque tinha vivido no Espírito Santo, nunca pensei que tivesse inverno no Rio de Janeiro, não estou habituado, lá está, o pessoal gordo. É diferente do pessoal atleta, quer dizer, o pessoal gordo não sente frio, também estão sempre nos copos, não é? E aquecem. Quem não tem gordura, eu sou muito seco, como sabem, Jesus, tem muito frio, é? E então, quando vi o taxista ir-me buscar às 8 da manhã com um casaco de cabedal, eu assim, mas porras. Mas isto para dizer que o Rio de Janeiro é perigosíssimo e eu nunca andei no calção da Copacabana e aquilo é muito interessante de se ver. O tal multiculturalismo, não é? Que eu tinha garotas a cantar-me o escravo, o colonizador, o português bandido, a roubar. Houve uma que me teve a cantar, cheirava mal a boca, até me a cantar-me a canção, e eu disse, minha senhora, há a possibilidade de dar aqui um bocado de espaço. Ela já vem ter com os senhores nas discos, eu disse, nossa senhora. Ou seja, estamos a falar de países multiculturais por completo, em que, pronto, é tudo ao molho e fé em Deus, não é? O melting pot, como se dizia antigamente, é um caldo epistemológico, culturalmente falando. Pois a Europa não é. A Europa é uma Europa de nações, e a direita securitária e a extrema-direita são muito duras com isso. E estão sempre com a história da substituição proporcional, voltamos sempre à cor da pele, voltamos sempre à religião. O Alexandre deu logo o toque quando estava na live a Europa cristã. Eu não defendo que a Europa seja cristã, eu defendo que a Europa seja laica.
Mas reconheço que o cristianismo, a herança judaica cristã é nossa. Reconheço que sim. Mas agora, volta, é perigosíssima a discriminação em relação à religião. Perigosíssimo. É Sr. Adolfo e Cruzadas, novamente. Bin Laden, só que mais moderado. A discriminação étnica, cor da pele, voltamos ao culto do clã, voltamos aos maluquinhos nas redes sociais, morais e éticas subjetivas. Não é uma boa ideia. Tivemos muitos séculos para avançar em relação à cor da pele e em relação à religião. A orientação sexual é a mesma coisa. Se a Europa tem que ser heterossexual, bem, são mesmo malucos, não é? Quer dizer, se não há nenhum país que diga que os seus cidadãos têm que ser heterossexuais, a não ser as ditaduras islâmicas, quer dizer, mas isso seguramente que Portugal não quer, na Europa, se quer comparar com a Arábia Saudita e o Irão nesse aspecto. Acho eu, mas não sei, pronto, se os senhores querem, os senhores é que sabem, eu não vou para aí, quer dizer, eu só vou para aí para a política, e se for para a política, o Jesus Maria do Céu, sou como ao crise, e é estar contas de manhã à noite, na primeira semana. Mas enfim, continuando, eu nunca perdoo, e nunca esqueço. E então, onde eu quero chegar é que, em relação aos estrangeiros, é colocar uma política migratória de sistema de cotas entre quem precisamos. Não vamos chegar aos 50% nem aos 70%. Não há substituição populacional nenhuma. Há uma imigração desregulada. Sr. Deputado, com o devido respeito, um grande abraço para si. Não há. Isso é conversa de extrema-direita. Isso é conversa de extrema-direita. E o Chega não é de extrema-direita. Tem lá um pezinho no chinelo muito forte. Com cada uma às vezes. Mas não há substituição populacional. Se diria eu na Amadora, quando via, eu ia à piscina da Amadora, e era dos poucos bancos que lá estava, e andava batatada com os miúdos porque me queriam roubar as sandes de atum que a minha mãe tinha feito com todo amor e carinho. Eles andavam batatada por causa de uma sandes, vejam bem a miséria que aquele pessoal não tinha, coitados. Nunca fiquei racista, quer dizer, andei à batatada toda a vida com eles, mas na minha escola primária, na minha escola preparatória e até na minha escola secundária, a maior parte das pessoas eram negras. Havia substituição populacional? Não havia. Havia descolonização dos países africanos de língua oficial portuguesa. Palopa. Sim. Angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, sim, havia. Na Amadora há mais cabo-verdianos que em Cabo Verde. Há muito tempo que eu ouço esse aforismo. Penso que é verdade. Sim, está bem. É substituição populacional? Não é. É uma descolonização muito mal feita. Qual descolonização? Qual carapuça? Expulsaram os portugueses legitimamente dos seus territórios e os negros, infelizmente, vieram também à trouxa-mocha. E depois chegam a Portugal a dizer que nós roubámos isto e aquilo. Nós não roubámos nada, era assim que era feito naquele tempo. O Rockefeller, quando foi a tribunal e o acusaram de ser bruto e isto e aquilo, ele disse, era assim que era feito naquele tempo. É a vida. É a mesma coisa que eu digo. O meu treino é psicanalítico, foi assim que eu fui treinado. O meu treino é jurídico, foi assim que eu fui treinado. O meu treino é filosófico, foi assim que eu fui treinado. Está errado? Bom, está bem. Está errado, está errado. Está errado sob critério de quem? Sob critério de quem? Entendem? Voltamos ao mesmo, destas doidices de revistas e movimentos progressistas acharem que descobriram a pólvora. Quando clínicos de grande respeitabilidade no âmbito da psicanálise e da psiquiatria também, graças a Deus, fundamentalmente, e até no direito penal e até na filosofia do direito, andamos a estudar há séculos e há décadas para chegarmos a um avanço civilizacional. Depois vêm os iluminados, por razões políticas ou razões de doenças mentais ou doenças existenciais, são eles os tendores da verdade. É o que temos. Não há substituição populacional. Coisa nenhuma. Por aqui fico. Amigos, eu respondi-lhe, mas ouça, já estou farto de falar hoje. Só estiquei um bocado a corda porque, enfim, é para a despedida. Vamos ler um bocadinho da tese e depois Código de Processo Penal. Perdão. Ora, tínhamos ficado no meu grande amigo Von List, o maior penalista de sempre. A não ser que o Von List, que o professor Iacheque, que o professor Maldias, que o professor Pedro Luzes, que o professor Goldstein, que o professor Fonnecky, que o professor Kenberg
que o professor Figueiredo Dias, o professor Pinto Albuquerque, o professor Michel, o Paulo Ricard, estejam todos errados. Se estão todos errados, pronto, vou plantar bananas com o orelhudo para a madeira, pronto. Se tudo o que eu aprendi está tudo errado, pronto, sim senhor. Não sei como é que me passaram as teses, não sei como é que tive as notas que tive. Se tudo o que eu aprendi está tudo errado, pronto, então os senhores façam o favor de me ensinar outra forma de se pensar e de se estar, porque eu aprendi com os melhores que havia em Portugal e com os melhores que existiam nas universidades, por onde fui andando, que não eram sintomas como isso. Mas pronto, se o saber universitário está errado em Portugal e em Inglaterra, isto, aquilo e aquilo outro, está bem, pronto, está errado. Onde é que está certo? Na tribo de Papua Nova Guiné. Pronto, se é aí, pronto, então pronto, vamos todos andar à batatada com a folha a tapar a rata para não se ver o piercing epidural, não é? Se as tribos têm razão, Ou seja, esta oposição doentia contra o colonizador, como o outro senhor negro que quase que andou à batatada quando era aventura em Sintra, acho que era em Sintra. Mas são os tribos agora que mandam? Que há um discurso woke de haver uma certa avaliação sobre o que o colonizador fez, até compreendo isso. Mas nós é que vemos o mundo do ponto de vista científico, médico e tecnológico e jurídico. Onde é que está o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos? Na ilha Samoa? Está lá, não? Onde é que está o Tribunal Penal Internacional? Em Wellington? Onde é que está? Aqui é que está. As instituições jurídicas e as instituições universitárias melhores do mundo são as europeias, fundamentalmente, e também as americanas. Estamos todos errados? Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos? É só para saber, pronto. As tribos é que mandam agora, os povos tribais, as culturas que acabaram de nascer. Como dizia o professor Marcelo Caetano muito bem, nem tudo o que é novo é bom. Não é? Quer dizer, cuidado com isso, não é? Mas ouçam isto já. É chover no molhado. Como dizia o professor Maldias, nunca se diz não um maluco. Deixa-me estar. Bom, continuando, vamos para... Tínhamos ficado no meu grande amigo Von List, não é? Mesmo grande amigo. E... Esta é a minha tese totalmente intelectual, como sabem, a versão em português. Na fronteira do output, tínhamos ficado aqui. Ora, se nessa fronteira devesse atuar em primeira linha, deveria estar orientado para e determinado pelas consequências a produzir no sistema social. Ao operar no campo do output, tornar-se um sistema implicado na consideração como seu problema fundamental da produção de determinados efeitos no ambiente. Estou a citar, diz o Luhmann, professor Luhmann. Eu vou diretamente ao Luhmann, citado pelo professor Costa Andrade, claro. Está em alemão, Sistema do Direito e Dogmática do Direito, 1974, Luhmann, 1974, página 26, APUD, ou seja, citado por Costa Andrade, Consentimento e Código de Direito Penal, Contributo para a Fundamentação de um Paradigma Dualista, 1990, página 114, nota 214. Uma coisa que eu fiquei estupefacto também nas minhas lives foi o discurso da extrema-direita dizer que tudo está errado na democracia. Os professores catedráticos de Direito Penal, os Heidegger desta vida, os Freud desta vida, a filosofia ter tomado o lado de Aristóteles e Platão e não o outro, que é o mais hedonista, a verdade seja dita. Aí até tem alguma concordância, mas daí a dizer que a filosofia ocidental é um bocadinho peculiar, vai-se um grande caminho, mas o que eu quero dizer é que a extrema-esquerda, a extrema-direita, o movimento woke e as redes sociais estão contra tudo o que a democracia faz. Tudo. Não são democratas. Por isso é que se arrogam democratas. Não são democratas. Eu não sou muito democrata, mas tenho valores muito democráticos, nomeadamente não a igualdade dos povos, mas a liberdade dos povos. E a liberdade dos povos, aí não sou nada comunista. Eu não defendo que sejamos todos iguais. Somos todos iguais do ponto de vista da lei, estamos de acordo.
Mas não somos todos iguais, como é evidente. Há de haver sempre o calão e há de haver aquele que no domingo está a ler a encíclica do Papa Leão XIV, mesmo sendo agnóstico. É essa a diferença. E há outros que vão para as meninas. Eu também gosto das meninas, mas a fazer vida disso, isso é um bocado triste, para ser o mínimo. Uma coisa é para a brincadeira, outra coisa é fazer vida disso, não é? Diz o professor Costa Andrade, consentimento e acordo em direito penal, contributo para a fundamentação de um paradigma dualista. Lembra-se de termos falado de sistema monista e dualista? 1990, página 114, nota 214. Onde é que estamos? Para isso, necessitando de procurar informação com o fito de os assegurar os tais efeitos. Funcionando nessa fronteira, fundado-se deveria então encontrar num horizonte temporal futuro em que se justificaria uma liberdade da escolha dos meios. Estou a citar, outra vez Luhmann, na mesma obra, citado pelo professor Costa Andrade, na mesma obra, mesma página. Capaz de enfrentar maior complexidade, mais possibilidades e, acima de tudo, mais interdependências com o passado. Diz o professor Luhmann, aqui cito eu diretamente, mesma obra, Sistema de Direito e Sistema Dogmático de Direito, em alemão, 1974, página 36. Pronto, ficamos por aqui. Em relação à tese, vamos para o Código de Processo Penal. E já comecei a ler, como sabem, à luz da Constituição da República. É a nossa Constituição, tem que ser respeitada. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos é um avanço civilizacional tremendo. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Imenso. Não há disto em lado nenhum. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos. É o texto jurídico em termos de direitos humanos mais avançado do mundo. Se os senhores querem continuar com a conversa de que a democracia está tudo mal, estamos de acordo, mas tem que assumir que está tudo mal, mas não se chamam democratas, nem se chamam Estado de Direito, porque a questão é esta: querem estar contas com o PREC, compreendo, querem estar contas com os comunistas, compreendo, querem estar contas com o Hotel Sarava de Carvalho e companhia, compreendo. Houve umas maldades muito consideráveis feitas em 74 e 75, como é evidente. Porquê? Porque Salazar não foi eleito. Essa é que é essa. Se os senhores deixam um ditador governar, no momento que há um golpe de Estado, foi um golpe de Estado, como é evidente, em que o ditador é deposto, tudo o que esse ditador representava vai ao ar. Foi vergonhoso a amnistia do hotel? Foi. Mas foi o principal a derrubar o ditador, neste caso Marcelo Caetano. Se eu tinha feito a mesma coisa com o Mário Soares, provavelmente tinha, não sei. Foi vergonhoso, um assassino daqueles. Mas era o Oscar, não é? O quartel da Pontinha, mesmo lá da Amadora. Foi ele que foi o comandante operacional das tropas insurretas, não é? Foi ele que derrubou o regime, foi o hotel. Foi vergonhoso o que ele fez depois, os mandados de captura em branco, isto e aquilo, foi vergonhoso, os FP25, vergonhoso, um bandido dos bandidos. Mas às vezes os bandidos são mártires, não é? Mas o Salazar também não foi bandido. Como a polícia política matava os seus concidadãos, isso se chama-se excessos. Então foram quantos assassinatos, As pessoas ficaram sem os bens, como o meu avô, o meu bisavô. O meu bisavô que não tinha nada a ver com a política, o filho é que se meteu na política, ficou sem a casa. Um palacete de todo tamanho, naquele tempo, que hoje em dia é um quartel na Graça. Acho que é na Graça. A minha mãe tem que dizer onde é que é. Quer dizer, os senhores acham mesmo que o Salazar, nas colónias, sim, era um excelente governante, como é evidente. Em Portugal, continental, em Lisboa, não há ninguém como Cruz que não diga que era uma tragédia grega, a não ser os ricos, claro. Não viviam em Lisboa. Como diz o Napoleão, vamos ver como é que o homem pensa quando vemos os 20 anos dele. Eu percebo que os senhores, se tinham 20 anos na altura do PREC, era muito extremo. Mas já estamos em 2025. O PREC foi exatamente há 50 anos quando eu nasci. E eu já estou tudo branco. Quer dizer,
Epá, eu já nem sei o que vos digo. Onde é que eu tinha... Opa, o bicho que parou o mundo. O bicho que parou o mundo fez-me ir para o YouTube, porque eu estava tão aborrecido, tão entediado e tão estressado. Muitos vídeos que eu fiz eram um stress avassalador. A pessoa não podia sair. Quer dizer, uma coisa, um trabalho doentio, de stress e de dor de cabeça. E epá, foram insultos. E as coisas que conhecem. Enfim, é a natureza humana no seu melhor. Já começámos a ler o Código de Processo Penal, como sabem. Estamos no plano de obra, volume 2, das fases preliminares. E eu tinha dito aqui ao meu amigo HB a questão da detenção, por isso, das fases preliminares, livro 6º, título 1, disposições gerais. Isto é a página 12 do Código de Processo Penal, volume 1. Capítulo 1 da notícia do crime, capítulo 2 das medidas cautelares e de polícia, capítulo 3 da detenção, título 2 do inquérito, capítulo 1 disposições gerais, capítulo 2 dos atos do inquérito, capítulo 3 do encerramento do inquérito, título 3 da instrução, capítulo 1 disposições gerais, capítulo 2 dos atos de instrução, capítulo 3 do debate instrutório, capítulo 4 do encerramento da instrução, livro 7º do julgamento, título 1 dos atos preliminares, título 2 da audiência, capítulo 1 disposições gerais, capítulo 2 dos atos introdutórios, capítulo 3 da produção de prova, capítulo 4 da documentação da audiência, título 3 da sentença, livro 8º dos processos especiais, título 1 do processo sumário, título 2 do processo abreviado, título 3 do processo sumaríssimo, livro 9º dos recursos, título 1 dos recursos ordinários, capítulo 1 princípios gerais, capítulo 2 da tramitação unitária, capítulo 3 do recurso perante as relações. Ok, está aqui especificado os recursos, não só os efeitos suspensivos, mas a forma como fazer os recursos. Está no Código de Processo Penal. Tem mesmo um capítulo, um livro, como aqui está separado, como se fazia nos escritos kantianos, é sempre o livro 1, 2, 3, e o Platão também fazia o mesmo. O livro 9 é dos recursos, ok? Título 1 dos recursos ordinários, capítulo 1 princípios gerais, capítulo 2 da tramitação unitária, capítulo 3 do recurso perante as relações, que são 5, Lisboa, Porto, Guimarães, Évora e Coimbra, capítulo 4 do recurso perante o Supremo Tribunal de Justiça, que é um recurso muito diferente, claro, título 2 dos recursos extraordinários, capítulo 1 da fixação de jurisprudência, capítulo 2 da revisão, livro 9 das execuções, 10º, peço desculpa, título 1 disposições gerais, título 2 da execução da pena de prisão, capítulo 1 da prisão, capítulo 2 liberdade condicional, capítulo 3 da execução de prescrição por dias livres em regime de semi-detenção, título 3 da execução das penas não privativas de liberdade, capítulo 1 da execução da pena está aqui o meu telemóvel, tenho um medo que estou a falar para o boneco. Caro amigo, epá, não peça mais nada. Capítulo 1 da execução da pena de multa, capítulo 2 da execução da pena suspensa, capítulo 3 da execução da prestação de trabalho a favor da comunidade e da admoestação, capítulo 4 da execução das penas acessórias, título 4 da execução das medidas de segurança, capítulo 1 da execução das medidas de segurança privativa de liberdade, capítulo 2 da execução da pena e da medida de segurança privativa de liberdade, capítulo 3 da execução das medidas de segurança não privativa de liberdade, título 5 da execução da pena relativamente indeterminada, título 6º da execução de bens e destino das multas, livro 11 da responsabilidade por custas, lista da jurisprudência, bibliografia e índice temático, índice volume 1, introdução à 5ª edição, introdução à 4ª edição, introdução à 3ª edição, introdução à 2ª edição, introdução, Código de Processo Penal, parte 1, livro 1 dos sujeitos do processo,
Título 1 do juízo e tribunal, capítulo 1 da jurisdição, capítulo 2 da competência, secção 1 competência material e funcional, secção 2 competência territorial, secção 3 competência por conexão, capítulo 3 da declaração de incompetência, capítulo 4 dos conflitos de competência, capítulo 5 da obstrução do exercício da jurisdição, capítulo 6 dos impedimentos, recusas e escusas, título 2 do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal, os quais são tutelados pelo Ministério Público, título 3 do arguido e do seu defensor, título 4 vítima, título 5 do assistente, título 6 das partes civis. Vamos ficar no livro 2 dos atos processuais, página 15 do Código de Processo Penal, volume 1, quinta edição. Vamos continuar um bocadinho com o artigo 127, que é livre obtenção de prova no Código de Processo Penal. A linha C, de nota 17, na secção de decisões de pronúncia. Já falámos de decisões de pronúncia, decisões de arquivamento ou de não pronúncia, responsabilidade presumida do demandante civil em processo criminal e por aí adiante. Se não veem os juízes de prova, não percebem nada disto. Por isso, decisões linha C, decisões relativas a despesas, custas e taxas, violam o princípio da presunção de inocência, a condenação do arguido nas custas do processo, incluindo as despesas processuais do particular ofendido, apesar do arquivamento por prescrição do procedimento criminal por crime de difamação. Acórdão Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Chegou ao Acórdão Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de difamação. Minelli vs. Suíça de 25 de março de 1983. Há muitos anos que difamação é uma coisa muito grave. Recusa de devolução de encargos, taxas e custas suportadas pelo arguido, apesar de arquivamento do processo com base em previsível condenação em pena negligenciável. Acórdão Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Engel vs. Alemanha, plenário, de 25 de 8 de 1987. Recusa de devolução de despesas, taxas e custas suportadas pelo arguido, apesar de arquivamento de processo de contraordenação. Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Lutz vs. Alemanha, plenário, de 25 de agosto de 87. Recusa de devolução de despesas, taxas e custas suportadas pelo arguido que faleceu na pendência de recurso por si interposto contra a ordenação. Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Nockenbock vs. Alemanha, plenário, de 24 de 8 de 1987. Vamos ficar na linha D, decisões sobre a obtenção do meio de prova. Vamos para o volume 2, isto é que hoje é um fartote de matéria. O volume 2 já estamos aqui no comentário da produção de prova, artigo 340, princípios gerais, que é importantíssimo e tem a ver ainda com as provas em termos periciais. Ainda estou no mesmo assunto, vejam bem há quantos anos não, há quanto tempo não ando disto, porque é muito, muito complexo, e até para ajudar confrades que eu sei que veem os meus vídeos. O preceito, nota 1, o preceito regula a admissão de prova na audiência de julgamento, versando sobre dois problemas distintivos: o da iniciativa probatória e o da admissibilidade da prova. Fluido número 1, a iniciativa probatória do julgamento pertence também ao juiz, não é aos psiquiatras. 32 que mandam uma carta para o ordem dos médicos: não, a perícia é feita por um psicólogo, não pode ser mais importante que a nossa, que somos psiquiatras. Onde é que nós já ouvimos isto, não é? Esta obsessão de etnocentrismo epistemológico: a minha profissão é melhor que a tua, a minha ordem é melhor que a tua,
Eu gostava que fosse um sociólogo que nem ordem tem, nem clínico é. Isso é que era uma tarefa no psiquiatra que até havia. E podia ser, como já vos li várias vezes aqui na Lei Processual Penal. O sociólogo pode fazer perfeitamente uma polícia para o Ministério Público. Diz a doutrina, diz a jurisprudência e diz a própria lei. Não tem ordem, nem é clínico. Pode dar uma tarefa num psiquiatra. Os psiquiatras muito ofendidos, como sempre, né? Aquela coisa dos médicos, o estatuto, a medicina sempre a bater-se com o direito e vice-versa. Há muita coisa à mistura nestas bocas, nestas tricas, há muita coisa à mistura, caros amigos, há muita coisa. E eu é que sou o homem do ego, pois, fará, mas eu assumo o ego, os outros não assumem, mas foda-se. Não se pode falar assim, né? Então, o sociólogo pode, por completo, bater uma polícia de um médico psiquiatra. A lei, assim eu entendo. Os títulos dos psiquiatras, como eu já vos disse aqui anteriormente, quando li a letra de lei, nas 3 perícias. Como é evidente, perícia médica legal, perícia sobre o estado psíquico do indivíduo e perícia sobre a oportunidade. Quando a lei especifica a função de perito X, aí a coisa é mais líquida. Mas tem que estar na letra da lei, não pode estar na nota, porque senão é uma interpretação da doutrina da jurisprudência dogmática. Tem que estar na letra da lei. Ou seja, o sociólogo pode bater um psiquiatra aos pontos. Pode. Porquê? Porque a iniciativa probatória no julgamento pertence também ao juiz. O juiz é que decide. Não é os 32 psiquiatras a mandar a carta. O juiz decidiu para o psicólogo, com esta perícia convenceu-me, não o psiquiatra. E os psiquiatras ficaram a ferver, mas como é que é possível? Isto é que outra perícia nossa, isto é uma perícia médica legal. O juiz é que decide, não são eles. Se a letra da lei não é muito clara, se é indeterminada como costuma ser a norma geral e abstrata, já vos falei disso quando li a letra da lei nas perícias, não vou repetir, tenho que ver os vídeos por ordem. Aliás, como diz o professor Maldias, nunca se diz que não é um maluco, não adianta chover no molhado. As pessoas podem dizer que o unicórnio com asas não existe, eles dizem que sim, eles dizem que sim. Na linha do alemão, o nosso sistema processual, o nosso sistema processual caracteriza-se como um processo de estrutura acusatória integrado por um princípio de investigação judicial que atribui ao julgador, ao seu juiz, o poder-dever de esclarecer os enunciados factuais relevantes e reunir os elementos de prova necessários à fundamentação da sua convicção, mesmo perante a inércia ou até mesmo contra a vontade dos sujeitos processuais. Diz a dogmática, a professor Figueiredo, como sempre, 1988, 107 e 125 e seguintes. Por isso é que eu estou tão honrado de pertencer ao grupo de Direito, Grupo de Professores de Direito e Processo Penal Jorge Figueiredo Dias, porque ele é realmente muito, muito respeitado. Né? Eu gostava de saber, qual dos senhores pertence ao grupo. Fãs, críticos, amores, ódios. Dos senhores aqui nas redes sociais que pertence ao grupo. Só quer caro fulano tal, também pertence ao grupo de professores de Direito e Processo Penal Jorge Figueiredo Dias. Ok. Um grande abraço. Gostava eu de saber aqui nas redes sociais. Tanto pessoal que vai às lives, como pessoal subscritor, como pessoal apoiante, como pessoal que gosta de mim, como pessoal que não gosta de mim. Apareça. Mande-me um e-mail ou torne-se apoiante e comente nas lives. Não há nenhum, né? Ou seja, somos muito pouquinhos. Muito pouquinhos. Enfim, nem sei porque é que eu estou aqui. Cá está o meu latim. Figueiredo Dias, 1988, 107 e 125 e seguintes. Embora a iniciativa oficiosa do juiz tenha natureza subsidiária, o tribunal pode ordenar ex officio a todo o tempo a produção de provas não requeridas pela acusação ou pela defesa, posto que necessárias à descoberta da verdade e à boa decisão da causa. Número 1. Em termos similares ao que resultam no parágrafo 244, secção 2 do Código Penal Alemão, o StPO, diversamente do artigo 507, número 1 do Código de Processo Penal Italiano, prescreve que a iniciativa probatória do juiz só pode ocorrer depois de determinada a aquisição da prova. Está a citar o professor Pito Albuquerque.
E se a associação de novos meios de prova se figurar absolutamente necessária. Conferir também artigo 523, número 6 do Código de Processo Penal italiano. A competência para determinar oficiosamente produção de prova cabe a produção de prova cabe, há aqui um erro ortográfico, no caso de julgamentos pelo Tribunal Coletivo ou de Júri, quer ao juiz-presidente, quer ao Tribunal Coletivo. Trata-se de um caso de competência concorrente, ver a anotação ao artigo 14. Não obstante a estrutura acusatória do processo e posição institucional do Tribunal, o Tribunal Constitucional já teve a oportunidade de sublinhar que a atribuição de poderes de investigação oficial ao Tribunal não contraria o princípio do contraditório. Conferir acordo no Tribunal Constitucional número 58496 e 13702. A produção oficiosa de meios de prova pelo Tribunal à luz do princípio de investigação deve, todavia, ter um papel residual ou subsidiário para se manter dentro dos limites pressupostos pelos referidos princípios. Assim, Damião da Cunha 1997650, Paulo Tonini 2007-523, radicalmente crítico Paulo da Mesquita, peço que aqui também é outro erro ortográfico, Paulo da Mesquita, talvez seja da, não dá, 2010, 56, 57, 72 e 73, e confira ainda, coletando de jurisprudência, Código de Processo Penal, Paulo da Mesquita, 4, é da Mesquita, tem aqui duas vezes o da, não conheço este, Paulo da Mesquita, 4, artigo 340, parágrafos 27 e 36. Ficamos por aqui em relação ao Código de Processo Penal. Artigo 340, produção de prova. E vamos um pouquinho para o Código Penal, coitadinho. Que eu tenho. Eu gosto disto. Vou ficar à meia-noite a estudar e da meia-noite às 8 na vadiagem. É um bruto. Eu acho que até é uma vida boa. Eu acho que a felicidade, a liberdade, como dizia o Kant, a razão de... a essência, a razão de ser, a raça ou a essência, a razão de ser da liberdade é a felicidade e a felicidade é a raça ou a correspondência da liberdade, é a razão do conhecimento. Eu acho que os filósofos não são todos malucos, nem os juristas, nem os psicanalistas, mas ao que parece, estamos todos errados. Quem é que está certo? Os bandidos encabeçados. Boa sorte. Pronto. Está certo, está certo. Bom, tínhamos ficado no Código Penal na nota 14, no sentido de, tínhamos ficado na minha grande confrade colega de curso, Maria Helena Cabral Suzano. Quantos colegas de curso é que os senhores tiveram juízes de direito? Não, só para saber. Isto é nota 15, então vamos para a 15, em relação ao artigo 71 do Código Penal, a determinação da medida da pena. A conduta anterior do agente também inclui o modo de vida do agente nas suas vertentes familiar, profissional e social. Claro. Estas são circunstâncias muito significativas para apurar das necessidades preventivas do agente e da própria comunidade. Como é evidente que se uma pessoa como eu, que só faz estudar e trabalhar e treinar, ou uns outros agentes sociais que perseguem os outros a cometer crimes em todo e direito. Como é evidente, não é? Vê-se logo quem é que é o criminoso e quais são as circunstâncias significativas para apurar a culpa, não é? Diferentemente, reportando a circunstância, há culpa pela personalidade, diz o professor João Marques da Silva, 1999-142. Eu quando fumava uns cigarrinhos com o professor João Marques da Silva e estávamos sempre a falar do meu irmão, era fartateiro. Os professores João Marques da Silva gostam de ti, mano. Um abraço. O Tribunal não pode, contudo, proceder a um escrutínio moralista. Nem o Tribunal pode ser moralista. Epá, eu cada vez mais me convenço que as redes sociais, está-se nas redes sociais para uma pessoa como eu, é como ir só ao Big Brother. Ou como ir-se à Casa dos Segredos. Ou como comentar futebol, quando a Aventura tinha receio de comentar futebol para não ficar mal visto.
Epá, são mesmo ambientes, tem-se mais prestígio e é-se mais bem visto se estiverem no elefante branco do que nas redes sociais. Epá, isto é mesmo um reality show de maluquinhos. Enfim, é o mundo 2, o que é que se vai fazer? João Marcos da Silva, 199-142. O Tribunal não pode, contudo, proceder a um escrutínio moralista, como acabei de dizer, do modo de vida do agente, mas apenas aferir se esse modo de vida revela uma personalidade fiel ao direito e respeitadora das suas obrigações sociais, como é evidente, de acordo com o direito, não de acordo com o moral do maluquinho número 1, número 2 e número 3 da caixa número 1, número 2 e número 3. Melhor seria que agora nós estivéssemos ao mando de pessoas com a sua moral pessoal. Sim, são os teus valores. Que coisa tem a ver com isso, pá? Gostas de levar no cu à vontade, levas. Não tem nada a ver com isso. Não se pode falar assim, peço imensa desculpa. Concordante, Figueiredo Dias, mais uma vez, 1993-254. Como iniciais de uma personalidade socializante do agente, devem ser sempre ponderadas todas as atividades filantrópicas do agente. Por isso é que o Bill Gates e a companhia gostam tanto de sempre dar dinheiro. Ficamos na nota 16 do artigo 71 do Código Penal. Em relação à autorização, vamos ler aqui uma linha e com isto concluo. Não faço mais nenhum vídeo, quer dizer. Bolas. A solução partilhada neste domínio, só porque me estou a despedir, a solução partilhada neste domínio pelo Código parte desde logo, página 28 do Código Penal, não é? Introdução, que é o relatório de 82, o decreto-lei de 82. A solução partilhada deste domínio pelo Código parte desde logo da ideia em que os mais representativos cultores da ciência penitenciária vêm desde há tempos insistido de que a execução das penas privativas de liberdade tão só pode diferenciar-se em função da sua maior ou menor duração. Ninguém no direito penal defende a prisão perpétua. Ninguém, em Portugal, como é evidente, ninguém no direito penal defende medidas longas, privativas de liberdade. Mas eu não estou com juízes de direito como colegas de curso. Eu estou nas redes sociais, que é um jardim zoológico virtual. Muito obrigado, um abraço.